boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de introdução ao rock progressivo. Esses vídeos que eu comento sobre a discografia de uma determinada banda, para aquelas pessoas que não conhecem ainda ou estão começando a conhecer o progressivo, querem conhecer melhor. Então eu falo sobre os discos das bandas dando a minha opinião, sobre cada um, o que eu acho melhor de cada um, né? Então, claro, tudo se resume ao meu ponto de vista, né? Ao meu gosto pessoal. Quem não conhece o canal, recomendo que dê uma olhada. Já falei sobre o Rush, sobre o Emerson, Lake and Palmer, o Yes, Pink Floyd e King Crimson. E esse vídeo agora eu vou falar sobre o Genesis, que eu acredito que seja, junto com o Pink Floyd, eu acredito que sejam as duas bandas mais conhecidas do grande público, né? Não daquele pessoal ligado em progressivo. Eu acho que o pessoal assim, que não conhece muito progressivo já ouviu falar em Genesis e Pink Floyd. Mas o Genesis, com certeza, pela fase pop, né? A fase pop muita gente conhece. Mas assim, muita gente nem imagina que o Genesis antes fazia um progressivo assim, da mais altíssima qualidade. Uma banda espetacular, o Genesis. Muita gente não sabe sequer que o Phil Collins era baterista, né? Era o baterista da banda, não era nem o vocalista. Ele até fazia os backing vocals, mas não era o principal vocalista. Muitos não sabem que o Peter Gabriel era o primeiro vocalista do Genesis. Enfim, para alguns, o Genesis é a fase pop, mas não, na verdade, eu vou comentar sobre todos os discos aqui e aí vamos ver que não é isso aí não. Tem um progressivo assim de altíssima qualidade, como eu falei. Tem várias músicas, não é uma nem duas, tem várias músicas do Genesis que eu considero obras-primas, realmente fantásticas, uma melhor que a outra. Vou fazer o convite também, quem não está inscrito no canal, para se inscrever, que isso aí ajuda bastante aí para a gente fazer mais uns vídeos. Então, sobre o Genesis, o primeiro disco do Genesis é o From Genesis to Revelation, de 1969. A primeira formação, então, tinha o Tony Banks no teclado, espetacular tecladista, Peter Gabriel no vocal, assim, na minha opinião, um dos maiores vocalistas da história, né? Mike Rutherford no baixo, espetacular também, Anthony Phillips na guitarra e John Silver na bateria. Anthony Phillips também, sensacional guitarrista, todos eles muito bons, né? E assim, o primeiro disco do Genesis, então, o que eu tenho para dizer dele? Qualidade é lá embaixo, assim, se a gente comparar com os outros discos do Genesis, é extremamente fraco. Por quê? Porque ele não tem absolutamente nada de rock progressivo, né? Não é que seja um disco ruim, mas eu vou ouvir o Genesis porque disseram que é progressivo, vou ouvir esse disco. Não vai gostar. Porque na verdade esse primeiro disco não é progressivo. Muita gente diz que lembra, que parece o Bee Gees, que é igual o Bee Gees. Eu acho assim, lembra, algumas músicas realmente lembram o Bee Gees. Mas eu gosto de Bee Gees, então não é um disco ruim, não é por isso que vai ser um disco ruim, né? Mas assim, todas as músicas são curtinhas, muito parecidas, assim, muito extremamente simples, então nesse sentido ele é fraco, não tem absolutamente nada de progressivo. Eu estava dando uma lida, aí eu entendi a explicação. O primeiro produtor que eles tiveram chamava-se Jonathan King. Esse cara foi o que alavancou aí a carreira do Genesis. Ele, segundo o que eu vi, esse primeiro LP foi graças a ele que foi lançado. Ele criou o nome da banda, Genesis também, então parece que o cara era louco por Bee Gees e a banda quis agradar ele e fizeram essas músicas assim. Foi o que eu entendi. Então, bom, como eu falei, é um disco extremamente simples. Vou dar já meus destaques. As mais legaisinhas, assim. The Sir Turns to Sweet e Am I Very Wrong? Essa, na verdade, é uma pergunta, Am I Very Wrong? Essa eu achei a mais legal. Essa eu acho a mais legal do disco. Só que, assim, uma coisa interessante, o Peter Gabriel nesse disco, ele não está mostrando toda a sua capacidade no canto. Flauta também, esqueci. Vocal e flauta. E aí ele não mostra tudo que ele consegue fazer com a voz, né? Então deixa muito a desejar realmente, mas é o disco de estreia, como eu falei, tem essa explicação aí, mas depois disso a gente vai ver que os outros discos são bem melhores, né? Então, meus destaques pro From Genesis to Revelation são The Sir Turns to Sweet e Am I Very Wrong? My friends and the curse of a happiness machine. Segundo disco
do Genesis de 1970, é o Trespass, e a gente já vê que a qualidade vai lá pro teto, né? Esse disco é uma mudança radical, mudam radicalmente o som da banda. É um disco fantástico, fantástico, extremamente progressivo. Dá para dizer uma aula de rock progressivo. A única diferença da formação, saiu na bateria o John Silver e entrou o John Mayall. Mas não é por isso que teve esse salto assim na qualidade. Também eu estava dando uma lida, parece que a partir daí a banda se desvencilhou do Jonathan King. Parece que deu até processo, ele processou, não sei, queria os direitos do primeiro disco, alguma coisa assim. Mas o fato é que eles não pensaram assim, não vamos mais agradar esse cara, vamos fazer a música que a gente quer. Eu entendi que foi isso. E foi a melhor coisa que eles podiam ter feito, porque esse disco é simplesmente fantástico. Como eu falei, ele é extremamente progressivo, não tem uma música ruim nesse disco. Tá? Primeira faixa dele, então, um dos destaques que eu dou, é Looking for Someone, música espetacular. Tem, assim, como é que eu vou dizer, tem todos os elementos do progressivo que uma música pode ter. Além dessa, também tem Stagnation, é uma música que eu não sei se é tão famosa, não sei se é tão conhecida, eu não ouço falar muito dela, mas ela é muito boa também, solinho de teclado, Tony Banks. Aliás, o Tony Banks, ele não é tão lembrado, às vezes, quando a gente fala de tecladistas pelo mundo, pelo mundo do progressivo, a gente fala muito Keith Emerson, Rick Wakeman, Patrick Moraz e tal, mas Tony Banks não fica nem um pouco atrás. Impressionante os solos que esse cara fazia. Bom, Looking for Someone, Stagnation e a última faixa, The Knife. A gente está no segundo disco do Genesis, é o primeiro disco progressivo e eu já encontro uma obra-prima nesse disco. Então, The Knife, para mim, é uma obra-prima. É simplesmente espetacular essa música, não tem que tirar nem pôr. Tá? E um detalhe interessante, nesse disco o Peter Gabriel começa, já solta a voz dele. Então, a gente já percebe essa diferença nos vocais também do Peter Gabriel. Então, bom, para quem não conhece o Peter Gabriel, eu recomendo ver algum videozinho dele na época do Genesis. O cara completamente pirado, assim, se fantasiava de velho, de flor, de tudo que era coisa. E era tipo um ator, assim, era fantástico, cara. Além da voz dele ser incrível. Bom, todo instrumental também, né? Tanto da The Knife, Looking for Someone, Stagnation, as outras músicas do disco, todas elas. O instrumental também, realmente são músicos espetaculares, todos eles, tá? Então, resumindo, então. Os destaques para mim, Trespass, um disco, qualidade infinitamente maior do que o primeiro. E os destaques que eu dou, Looking for Someone, The Knife e Stagnation. Vamos lá, 1971 é lançado o Nursery Crime e os membros, então, a formação, saiu o John Mayall e saiu o Anthony Phillips. Então a formação é a seguinte, Peter Gabriel, vocal e flauta, Tony Banks nos teclados, Mike Rutherford no baixo, aí entra o fenomenal Steve Hackett na guitarra, cara, um fenômeno, e na bateria o fantástico também Phil Collins, espetacular baterista também, não só vocalista, que depois ele passou a ser, já fazia os backing vocals, mas na bateria o cara era muito bom também. O Nursery Crime, eu arrisco dizer que é uma obra-prima esse disco, porque tem pelo menos 4 músicas que eu considero obras-primas nesse disco. São realmente, e assim, extremamente progressivo. Tem uma delas até que não é tanto, mas dá pra dizer que parecem sinfonias de tão bem feitas essas músicas, né? Eu vou já dar os destaques aqui. A primeira faixa, que é The Musical Box, é uma música comprida, se não me engano tem 11, 12 minutos. Assim, fantástica, fantástica. Ela tem, quem não sabe o que é rock progressivo, é uma aula de progressivo essas músicas do Genesis. Então, ouvindo isso aí, as músicas, essas que eu considero obras-primas, quem ouve isso aí entende o que é o progressivo. The Musical Box, The Return of the Giant Hogweed, outra música, assim, que é obra-prima para mim. Depois Harold the Barrel, essa já é mais simples, ela é menor, mas eu acho fantástica também. Não sei dizer se é uma obra-prima como as outras, mas é outra música, é mais simples, mas é igualmente espetacular, tão espetacular quanto aquelas obras-primas, então deveria ser também, né? E a última faixa que
talvez seja a melhor do disco. É muito difícil dizer, porque são músicas muito boas. A Musical Box talvez seja um pouquinho abaixo, porque essa música, ela tem, na minha opinião, assim, é uma obra-prima do progressivo, mas ela, no começo, ela arrasta um pouquinho, mas não tira a genialidade da música, é isso que eu digo. Não tira. Ela só arrasta um pouquinho no começo, mas o final dela é apoteótico. O final dessa música é incrível, só ouvindo. Né? A última faixa, como eu ia falar, outra música, assim, talvez seja a melhor do disco, The Fountain of Salmacis, é outro progressivaço de altíssimo nível. Né? Então, são os 4 destaques que eu dou para esse disco, assim, fenomenal. Todo o disco é muito bom. Não tem, a gente não acha uma música, pode procurar, não vai achar uma música ruim aí. Tá? Então, repetindo, destaques para mim do Nursery Crime, um dos melhores discos da banda, com certeza, já com a formação clássica da banda. Os destaques desse disco, então, são The Musical Box, The Return of the Giant Hogweed, Harold the Barrow e The Fountain of Salmacis. Mount Ida rises like an island within a hidden cave. Lips and gift of child, Hermaphroditus, son of God, so up in the Vamos então para o 4º disco de estúdio do Genesis. Outro disco que eu não consigo dizer qual é o melhor. Sinceramente, eu não sei dizer qual é o melhor disco do Genesis, mas tá nesses 4 ou 5, porque eu boto o Trespass junto, mais esses 4 da formação clássica. O disco de 1972, que se chama Foxtrot, mesma formação, já começa com uma das melhores músicas também da banda, talvez, não sei, Watcher of the Skies. É realmente incrível, um instrumental. Bom, é difícil dizer, um instrumental, a voz, tudo. São músicas assim, extremamente bem feitas. Uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, essas músicas mais complexas, tipo Musical Box, Return of the Giant Hogweed, Fountain of Salmacis, o The Knife, que eu tinha falado também, eles têm umas quantas músicas assim, que são extremamente complexas e às vezes são difíceis de entender logo que a gente ouve a primeira vez. Isso é muito comum no progressivo, eu já falei em outros vídeos isso aí. Só que essas músicas, quanto mais a gente ouve, mais a gente entende e mais a gente fica fascinado, porque a complexidade é uma coisa que torna elas incríveis. Aquilo que eu já falei outras vezes também, que tem músicas que tem vários temas diferentes dentro da música, até que torna ela comprida. Às vezes uns são bem diferentes dos outros, mas a transição, a maneira como é feito o encaixe, é coisa de gênio. É coisa que a gente não consegue nem explicar, são coisas de gênio. A gente pensa, da onde saiu a criatividade desses caras para fazer essas músicas, né? Então, Watcher of the Skies é uma dos destaques que eu dou para esse disco. Get Them Out by Friday é outra fantástica. Can Utility and the Coastliners, eu não sei também se ela é muito conhecida, mas eu acho também incrível essa música, incrível realmente. E a melhor do disco, Supper's Ready, tem seus 20 e tantos minutos. Dá para dizer que é possível que é muito difícil dizer, mas é uma das, 3 ou 5 melhores músicas do Genesis. Eles têm muitas músicas boas. Outra sinfonia, outra obra-prima, Supper's Ready. Essa música é nessa que o Peter Gabriel Fantasia de Flor, né? Ela tem várias partes. Como essas músicas compridas, quase todas têm várias partes, né? Então, Supper's Ready, para mim, é a melhor do disco. É uma história, assim... Bom, muitas dessas músicas são histórias extremamente complexas também. A gente tem que ler e entender para entender o que eles estão passando ali. Mas é mais uma música que tem que ser ouvida várias vezes, porque ela é complexa e quando a gente entende, a gente fica realmente fascinado. Certo? Então, Foxtrot, esse disco, mesma formação do Nursery Crime. E os destaques para mim são também 4 músicas assim, sensacionais, que são Watcher of the Skies, Get Them Out by Friday, Can Utility and the Coastliners e a sensacional, fantástica Supper's Ready. A flower? Open your eyes. It's full of surprise. Everyone rises to fix the rocks. Box. Yes! Mom and Dad. Então, o quinto disco de estúdio da banda
é o Selling England by the Pound, de 1973. A formação é a mesma dos dois últimos discos, então, o Peter Gabriel vocal e flauta, Tony Banks no teclado, Mike Rutherford no baixo, o Steve Hackett na guitarra e o Phil Collins na bateria. Formação clássica, com certeza a melhor formação da banda, na minha opinião, claro. Sobre o Selling England by the Pound, simplesmente o melhor disco da banda, tá? Na minha humilde opinião, uma obra-prima, um disco mais do que espetacular, não tem disco melhor deles, do Genesis, e eu vou explicar o porquê. Esse disco tem pelo menos, no mínimo, 5 obras-primas nesse disco. Ele tem, eu não me lembro se são 8, 9 músicas nesse disco aí, são 8, sendo 5 obras-primas. E aí o que acontece? As 3 primeiras faixas do disco já são as 3 seguidas, assim, são essas músicas perfeitas, né? Eu poderia dizer que qualquer uma delas vale o disco, certo? Dessas 5 aí, uma vale o disco. Mas são 5, além de uma, são 5 na verdade. Então a primeira faixa, Dancing with the Moonlit Night, é mais uma daqueles progressivo bem estilo Genesis, música um tanto complexa, várias melodias diferentes, várias partes diferentes. Nossa, é uma coisa simplesmente muito, extremamente bem feita, como todas aquelas outras que eu já comentei nas outras partes, aquelas obras-primas que eu já comentei nas outras partes. São várias músicas extremamente bem feitas, extremamente complexas, extremamente progressivas, muito boas, assim, a criatividade é a mil desse pessoal. Então a primeira, Dancing with the Moonlit Night, exatamente do mesmo estilo, certo? Uma obra-prima. Segunda faixa, I Know What I Like, já é bem diferente. Essa é um caso à parte, porque ela não é esse progressivo complexo. Ela é estrofe, refrão, só que igualmente perfeita. Ela não apesar de ser bem menos complexa, vamos dizer, mais simples, ela é perfeita também, tanto que ela agrada, inclusive, além dos proggers, os não proggers. Pelo menos pode ser que tenha alguém que não goste, não sei, mas ela tocou muito em rádio, toca ainda também, exatamente por isso, porque ela não é das mais difíceis de serem ouvidas, de serem compreendidas. E ao mesmo tempo ela é fantástica, ela é perfeita, é bem conhecida até, muita gente conhece, mesmo quem não é do meio do progressivo já ouviu essa música, I Know What I Like. E a terceira faixa, outra obra-prima, se chama First of Fifth, começa já com um piano destruidor do Tony Banks, ele simplesmente faz misérias naquela introdução. Lá no meio ele repete toda uma grande parte do que ele faz no começo. Tem uma melodia de flauta assim, diferente desse começo, uma melodia fantástica de flauta que depois repete num solo de guitarra do Steve Hackett. Enfim, outra música extremamente bem feita, extremamente progressiva, complexa, assim, fantástica, assim como a Dance with the Moonlit Night, como várias outras dos primeiros discos também. Outro destaque, então, que eu dou é The Battle of Epping Forest, outra música também, no mesmo estilo, outra obra-prima. Toda a música é perfeita, ela tem seus 11 minutos tanto, só que essa música tem um detalhe ainda que eu quero falar. Ela tem um trechinho que não chega, é pouco mais de 10 segundos, tá? Mas esse trecho, ela dá uma sensação, assim, ela traz uma emoção diferente, uma sensação de paz profunda, assim, uma coisa extremamente, sei lá, relaxante, não sei, uma coisa muito boa de ser ouvida. Tá? Eu vou botar aqui o trechinho, eu até não costumo fazer isso, eu sempre boto um trecho de música no final do disco, né? Eu vou botar essa durante o disco, aí em seguida eu já falo sobre esse trecho aí. Bom, esse trechinho que eu estava falando, eu acho simplesmente sensacional. Se a gente botar um fone, ouvir direitinho, ouvir tudo, todos os sons que dá nesses pouco mais de 10 segundos, é simplesmente fantástico. E ele não tem muito a ver, a sonoridade dele é diferente do resto da música. Tá, logo depois repete, dá mais um pouquinho, assim, mas como esse trecho só repete uma vez mais adiante. E só pelo mesmo tempo, um pouco mais de 10 segundos. Ou seja, se eu fosse achar um defeito nessa música, seria isso. Esse trecho podia ser maior, tá? Mas é claro, não é por causa disso que a música é espetacular. Ela tem 11 minutos, não é 2 trechos de 10 segundos que vai tornar ela fantástica. Ela é toda espetacular, adicionando ainda esses 2 trechos que para mim são, assim, fora do comum, realmente fora do comum. Eu pelo menos,
Às vezes eu estou ouvindo, eu boto umas 3, 4 vezes só aquele trechinho ali para depois continuar ouvindo a música, porque eu acho muito legal mesmo. Além disso, ainda tem mais uma obra-prima no disco, que se chama The Cinema Show. Ela tem, também é comprida, bem comprida, e ela tem uma coisa bem interessante, ela vai, aquele mesmo progressivo, mesmo estilo Genesis, assim, complexa também, e chega de uma parte pro final, que é só instrumental, mas é um instrumental espetacular também, fantástico. E uma coisa muito legal que acontece, ela é a penúltima faixa do disco, e ela emenda na última, que é a Ace of Plenty, só que o que acontece ali é coisa que só gênio faz. Quando termina a Cinema Show, ela está terminando com uma melodia, e essa melodia vai dando um fade out, né? Vai diminuindo, só aquela mesma melodia, vai repetindo. Quando começa Ace of Plenty, começa ainda com aquele fadezinho, tá? Abaixando ainda o finalzinho aquela melodia do finalzinho da Cinema Show. E ao mesmo tempo começa a dar um fade in, começa a surgir a melodia do começo da Dancing with the Moonlit Night. E as duas se encaixam perfeitamente. E eu jamais imaginaria isso se eu não tivesse ouvido essa música, Ace of Plenty, que ele emenda as duas melodias, tocam por um breve segundos, assim, sobrepostas uma à outra, tocam juntas. Enquanto uma está diminuindo, a outra está surgindo, e se encaixa de uma maneira perfeita. Isso é para fechar o disco com chave de ouro. Essa música ela não tem 2 minutos. Ela segue depois o resto dela com essa melodia da Dancing with the Moonlit Night, com voz e tal. Mas para mim isso é genial, um desfecho de disco mais do que perfeito, assim. Ajuda a tornar o disco essa obra-prima. Bom, então a respeito do Selling England by the Pound é isso, tá? O meu disco preferido, uma obra-prima do progressivo, do Genesis. Os destaques das 8 músicas eu vou falar 6. Dancing with the Moonlit Night, I Know What I Like, First of Fifth, The Battle of Aping Forest, The Cinema Show, 5 obras-primas, e mais o desfecho espetacular do disco, que é Ace of Plenty. Em 1974 veio então o último disco da era Peter Gabriel no Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway. É a mesma formação também, então a formação clássica está terminando aí. Assim, para mim, meu gosto pessoal, ele baixa um pouquinho. O Selling England by the Pound é uma obra-prima, né? Então, se ele fosse melhor, seria outra obra-prima. Não, ele baixa um pouco. Inclusive, os anteriores eu acho melhores também. Mas nem por isso ele deixa de ser um disco fantástico. Fantástico também. Não tem aquelas músicas de 11, 12 minutos extremamente complexas. Tem pelo menos 2, tem 8 minutos e pouco, são mais ou menos naquele estilo, sim, e portanto fantásticas também. Mas tem outros, esse disco tem 23 músicas, né? E tem várias músicas de 2, 3 minutos. Então ele é diferente da fase do Peter Gabriel, ele é diferente dessa fase progressiva do Genesis, diferente dos outros discos. Os destaques que eu dou então para o Lamb Lies Down on Broadway é a primeira faixa, que é o mesmo título, né? The Lamb Lies Down on Broadway. Outro destaque, In the Cage, essa é uma daquelas de 8 minutos e pouco, super bem feito, para mim é a melhor do disco, In the Cage, muito bem feito, um progressivo assim, de altíssima qualidade. Outra faixa interessante, é um disco bem diversificado, Counting Out Time, é uma música bem animada, bonitinha, assim, sabe? Estrofe, refrão e tal, e não é aquele progressivo completo, mas muito legal também. Outro destaque, The Carpet Crawlers, essa é diferente, é uma música muito bonita, mais tranquila, extremamente bem feita, realmente para tranquilizar, muito bonita mesmo a música. Depois tem a outra de 8 minutos e pouco, que é The Colony of Sleeperman, ela não é tão boa como a In the Cage, mas sim, também é muito boa, também tem aquelas mudanças de tempo, aquelas quebras, tudo lá, que é o progressivo do Genesis, é isso aí, né? Bom, além dessa, tem uma outra também que até eu não acho lá essas coisas, mas eu preciso citar porque o nome, The Light Dies Down on Broadway, parecida com The Lamb Lies Down on Broadway, e ela é praticamente a mesma, só que mais lenta, né? Um pouco mais curta também.
Além dessa, então, outro destaque, muito boa música, Riding the Scree, já mais para o fim do disco. E a última música, que se chama It. Essa é diferente, essa é bem movimentada e, para mim, já me lembra mais um pop. Já está indo para um pop, assim. E nem por isso deixa de ser fantástica. Ela é muito boa, essa música também, tá? Mas não é, o Lamb Lies Down on Broadway não é aquele progressivo como os discos anteriores, mas sim também é um disco fantástico com várias músicas ótimas. Repetindo então os destaques do disco: The Lamb Lies Down on Broadway, In the Cage, Counting Out Time, são 23 músicas, né? Então são várias aqui. The Carpet Crawlers, The Colony of Slipperman, Riding the Scree e It. E aí, em 1976, foi lançado A Trick of the Tail. Os membros da banda foram os mesmos, eram os mesmos, só que sem Peter Gabriel, ou seja, Phil Collins, Mike Rutherford, Steve Hackett e Tony Banks. O Phil Collins, ele continuou na bateria, só que aí ele tomou o lugar do Peter Gabriel como principal vocalista. Ele já fazia backing vocals, mas nesse disco ele assumiu como principal vocalista. Então ele estava fazendo as duas coisas no estúdio, né? Bateria e voz, o vocalista principal. Para os shows, eu estava dando uma olhadinha, os primeiros shows sem Peter Gabriel, o Bill Bruford estava tocando com Genesis. Quem não lembra o Bill Bruford, dá uma olhada nos vídeos do Yes e do King Crimson, né? Ele tocou com essas duas bandas, baterista dos melhores que existe, um dos mais técnicos que existe aí. E depois do Bruford, daí passou a ser contratado sempre os shows o Chester Thompson, que, se não me engano, tocava com Frank Zappa, se não estou enganado, com Frank Zappa. E outras bandas também, claro, né? Bom, a respeito do disco de 1976, A Trick of the Tail, esse disco agora sim, Peter Gabriel saiu, aquela fase progressiva não acabou, mas já está acabando, né? A gente ainda vê nos próximos, pelo menos 2 discos, um resquício ainda do progressivo. E assim, uma coisa interessante, a voz do Phil Collins tem um timbre bem parecido com a do Peter Gabriel, eu acho bem parecido, e eles também acharam, né? Então, parece que eles estavam procurando, gente, acho que mais de 100 pessoas eles ouviram tal, e acabaram não contratando nenhum, ficaram com o próprio Phil Collins. Então a banda ficou os mesmos membros, só com menos o Peter Gabriel, né? Então, a respeito desse disco, a gente, como eu falei, a gente ainda acha algum resquício progressivo. Em pelo menos 2 músicas eu vejo isso aí. A primeira faixa, que é Dance on a Volcano, essa música é espetacular, essa música é fantástica. Assim, o disco, Trick of the Tail, ele baixa, né, um pouquinho a qualidade do The Lamb Lies Down, então ele baixou. Todos os 5 anteriores, que são o auge do progressivo do Genesis, são melhores do que os próximos discos todos, né? Mas sim, é que aqueles são fantásticos, os 5 discos são fantásticos, né? E o Trick of the Tail não é todo esse espetáculo, mas tem músicas excelentes também. Eu vou citar 3 aqui, que são as melhores, para mim, minhas preferidas do disco. Então a primeira é Dance on a Volcano, sensacional, progressivo, continua progressivo. Robbery, Assault and Battery, também tem progressivo nessa música. E um instrumental, que é a última faixa, que se chama Los Endos. É um instrumental, assim, sensacional, furioso. Tem outras músicas no disco que eu acho mais fracas, né? Por isso até o disco não é tão bom como os outros, porque não tem aqueles progressivos bem complexos, não tem. Dance on a Volcano ainda é um pouco, né? Já Robbery, Assault and Battery não é tanto. E tem outras músicas mais fracas, mas essas 3 são muito boas, valem a pena ser ouvidas, tá? Então, repetindo então, os destaques que eu dou desse disco são Dance on a Volcano, Robbery, Assault and Battery e Los Endos. Ainda em 1976 foi lançado Wind and Wuthering, mesma formação, os mesmos 4, e
Eu acho assim, é um pouco abaixo do A Trick of the Tail, né? Um pouquinho. Ainda a gente vê resquício de progressivo, tem música assim que tem elementos progressivos. Já vou dizer qual é. Primeiro, a primeira faixa se chama 11th Earl of Mar. 11th Earl of Mar. Essa música eu achei muito boa, acho muito boa. Ela é bem movimentada. Ela não é também. Eu acho que até tem elementos progressivos, né? Mas ela não é um rock progressivo como era. Acho que mais nenhuma vai ser, né? Como aquela época, né? Mas sim, ela é muito boa, música assim fantástica. É a primeira faixa do disco, eu acho que começa muito bem esse disco com essa música. A música seguinte é One for the Vine. Essa sim, essa é mais progressiva. Ela é uma música assim lenta. Ela tá lenta, é bem bonita, essa música muito bonita. E ela é uma boa parte lenta, assim, bem legal, bem boa de se ouvir. De repente dá uma mudança brusca, assim, extremamente brusca, como nos lembrando os velhos tempos, que dava aquelas mudanças, assim, que entrava um instrumental absurdo, assim, espetacular. Isso acontece nessa música. O instrumental que entra aí é muito, muito bom. Para mim, acho que é a melhor música do disco, inclusive essa parte instrumental é sensacional. Então essa música, One for the Vine, eu acho que é a minha preferida do disco. É meio difícil dizer, mas eu acredito que seja a minha preferida porque ela é um pouco progressiva. Ela é um rock progressivo, sim. E essa mudança brusca, assim, é muito boa. Ela muda e vai ficando interessante, assim, vai ficando cada vez melhor, assim, e de repente fica extremamente boa, fica fantástica mesmo. Depois volta a ficar lenta de novo, como antes, mas é muito bonita a parte lenta também. Toda a música vale muito a pena ser ouvida, muito boa. E outras duas faixas que eu vou citar também são duas instrumentais, que uma é o What Gorilla, é uma pergunta, né? What Gorilla, instrumental assim furioso, assim fantástico, muito movimentado. E a outra que eu comento também, que eu vou comentar também, que eu vou destacar também, In That Quiet Earth, outra instrumental, então muito boa, as duas instrumentais são muito boas desse disco. Portanto, é sim um disco muito bom, eles ainda fizeram discos ótimos sem Peter Gabriel. Mais para frente ainda tem algumas músicas de outros discos muito boas também, mas é claro, não é nada perto do que era antigamente, né? Aquilo que eu já disse em outros vídeos, se eu estou fazendo esse vídeo não é por causa desses discos aqui, é por causa daqueles 5. Né? Vou relembrar aqui na ordem: o Trespass, Nursery Crime, o Foxtrot, Selling England by the Pound e o The Lamb Lies Down on Broadway, que são o auge do Genesis, na minha opinião. Claro, depois foi ficando cada vez mais pop. Aqui a gente está numa certa transição nesses discos, né? Foi ficando cada vez mais pop e fizeram muito mais sucesso do que da época do progressivo, porque o mercado estava assim na época. O punk tinha tomado conta do mercado, em 1977, por aí. E aí várias bandas progressivas acabaram mudando aqui, mudando um pouco o seu estilo, né, para se encaixar nas gravadoras. Até. Senão as gravadoras demitiam os caras, não é demitiam, não assinavam um contrato com eles, né? E aí eles não vendiam mais. Então a gente vê várias bandas, esses progressivos todos, assim, praticamente. Algumas não, mas quase todas, eu acho. Principalmente dos dinossauros, eles começaram a fazer disco mais pop para poder vender. Mas a gente ainda vê algumas umas pinceladas assim de progressivo em alguns discos. Várias bandas têm isso. E o Genesis também tem um pouco. Então, retomando então, o Wind and Wuthering, esse disco aqui, então os 4 destaques que eu dou. Disco muito bom, para mim ainda um pouco abaixo do A Trick of the Tail, porque o A Trick of the Tail tem aquelas duas progressivas ali que são excelentes, tá? Esse aqui tem a One for the Vine, que tem essa parte progressiva também, ela é um rock progressivo também, mas as outras são melhores. Então esse disco é um pouco abaixo, mas também é um disco bom, um disco muito bom também. Os 4 destaques que eu dou: 11th Earl of Mar, One for the Vine, What Gorilla e In That Quiet Earth. Bom, terceiro disco dessa parte, da parte 4, que é o último que eu vou falar então. Na parte 4 vou falar sobre esses 3, que é um disco que aí saiu o Steve Hackett. Então a banda ficou, quem é que veio para o lugar dele? Ninguém. Ficou Phil Collins, no estúdio fazia bateria e voz, o Tony Banks, né, o tecladista, e o Mike Rutherford, que no estúdio fazia guitarra e baixo. Uma coisa interessante, o Mike Rutherford, nos shows mesmo, ele já tocava guitarra também, guitarra de 12 cordas,
e eu acho que de 6 cordas também, backing vocals também, então ele já fazia isso, não era só baixo, mas é que o principal dele é o baixo, né? Mas em várias músicas a gente vê ele com instrumento de 2 braços, né? O baixo e a guitarra de 12 cordas. Então, sim, ele era guitarrista, baixista, vários instrumentos ele tocava. Então, nesse disco, o nome do disco, né, de 1978, é o And Then There Were Three. Eu demorei um pouco a falar, porque primeiro eu queria falar sobre os membros, porque o nome do disco é isso, né? Então, agora, haviam 3, né? Clara referência à saída do Hackett. Então, ficou Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks. Para os shows, continuou Chester Thompson, até onde eu sei, na bateria. E para a guitarra, nos shows, eles chamaram o Darius Turner, que tocava antes com o Jean-Luc Ponty. Tá? Esse disco é mais pop. Agora já começa a sumir o progressivo do Genesis, né? Às vezes tem uma coisinha ou outra, mas é bem mais pop. Começa a ficar bem mais pop, mas nem por isso é ruim. Né? Eu sei que os vídeos são para aquelas pessoas que estão querem se inteirar mais do progressivo, um rumo, assim, um norte, por onde ir melhor. É aqueles 5 discos lá que eu falei. Mas, como eu comento toda a discografia das bandas, assim, e a gente acha muita coisa legal também nesses discos, então eu faço questão de dizer. É um disco mais pop, mas eu tô destacando aqui 5 músicas muito boas. Tá? São elas, então, Down and Out é a primeira faixa, ela é bem movimentada, também é uma faixa que é uma boa maneira de começar o disco, né? Dá para dizer assim. O disco começa muito bem com essa música, é movimentada, mas é mais pop e tal. Tem outra que se chama Burning Rope, ela é mais longa, eu acho que é a mais longa do disco, se não me engano. Ela não é maravilha, não é aqueles, também não é progressivo, é uma musiquinha mais lenta e tal, mas é interessante, a música é bem interessante, tá? Tem Scenes from a Night's Dream, que é outra também movimentada, muito legal. Tem uma que é The Lady Lies, essa música, eu chamo a atenção para a levada na bateria dela, que o Phil Collins faz. O Phil Collins é um excelente baterista, muita gente não sabia, assim, muita gente acha que o cara só cantava, né? Claro, quem é do meio do progressivo sabe muito bem disso. Tô falando para aquelas pessoas que não conhecem muito, não conhecem a fase progressiva do Genesis. Phil Collins é um espetacular baterista, né? Excepcional baterista. E nessa música The Lady Lies ele faz uma levada assim fantástica, que ele leva na condução. Bom, ouçam, assim, é muito, muito legal mesmo. E a última faixa do disco é a minha preferida, que se chama Follow You, Follow Me. Essa fez muito sucesso, talvez ainda muita gente conheça, muita gente que não é do meio do progressivo, talvez já tenha ouvido, ela fez muito sucesso. Claro, tem várias músicas do Genesis que fizeram bem mais sucesso que essa. Mas essa fez um sucesso sim também, fora do meio do progressivo. Essa Follow You, Follow Me. Para mim é a melhor do disco, vale muito a pena ser ouvido, tá? Apesar de também não ser progressivo, mas bem legal, certo? Então, o disco, então, And Then There Were Three. Os destaques que eu dou para esse disco são Down and Out, Burning Rope, Scenes from a Night's Dream, The Lady Lies e a minha preferida, Follow You, Follow Me. Então, em 1980 foi lançado o Duke. Esse disco, ele também é, assim como os anteriores, o anterior principalmente, né, os dois antes ainda, o anterior de 78, And Then There Were Three, quando saiu o Steve Hackett, ele já é bem mais pop. Tá? Os dois anteriores àquele ainda tinham o Hackett, ainda tinha um pouco mais de progressivo. Nesse disco aqui, a formação, o Duke, tem 4 membros, pelo menos parece que tem mais um membro, num dos sites que eu vi ali, tem mais um membro, mas não é um guitarrista, a guitarra continua sendo feita pelo Mike Rutherford. Então o membro que aparece ali é o David Henschel nos backing vocals. Tá? Ele aparece como sendo um membro da banda do Genesis também, mas é só nesse disco. Tá? O David Henschel seria só nesse disco. Então a formação no Duke é, além do David Henschel, os outros 3, Phil Collins, bateria e voz, Mike Rutherford, guitarra e baixo, e o Tony Banks no teclado. Esse disco, assim, também é bem pop. Bom, daqui pra frente, né, como eu falei, os anteriores já eram, só que vai ficando cada vez mais. A gente via resquícios de progressivo, mas assim, esse disco é bem pop com uma exceção.
Na verdade, duas exceções. Mas assim, os destaques que eu dou pro disco, tá? Tem uma faixa que se chama Misunderstanding. Ela é interessante, é uma música legal. É uma levada em 3/4, ou alguns chamam de 6/8. Bem interessante, bem legal. Nada daquele Gênesis fantástico, maravilhoso, mas é legal, uma das melhores músicas do disco, Misunderstanding. A outra é Turn It On Again. Turn It On Again, ela é bem conhecida, assim, fez muito sucesso. Talvez não seja tão conhecida como outras do Gênesis, que tem outras bem mais conhecidas, mas ela fez um sucesso também, Turn It On Again. Bem pop, extremamente pop, bem comercial, assim, mas ela não é ruim, é uma música legal. Eu não sou contra o pop, né? Os vídeos que eu faço são sobre rock progressivo. Então, não tem nada a ver com progressivo essa música. Mas, assim, ela é legal. É uma música interessante, bem pop, bem comercial. Mas é legal. Mas eu não acho nada também fantástico. Mas é um dos destaques que eu posso dar, porque o disco, pra mim, comparando com os outros, ele é mais fraco, né? Ele é mais fraco, sim. Ele, pra mim, tá mais ou menos no mesmo nível de qualidade do anterior, And Then There Were Three, que já era abaixo dos outros anteriores. Só que assim, como eu falei, tem exceção. Então, as duas últimas faixas são sensacionais. Ainda dá para dizer que nesse disco dá para dizer que tem coisa sensacional nesse disco, que são a Duke's Travels e a Duke's End. Elas são emendadas. A Duke's Travels tem, se não me engano, uns 8 minutos. Sensacional essa música, um instrumental fantástico, depois entra a voz, mas é bastante instrumental, assim, muito, muito bom, vale muito a pena, vale o disco, essa música vale o disco, tá? Posso dizer isso. E a Duke's End é uma continuação, ela emenda na Duke's End, que também é muito legal, é muito show, as duas são fantásticas, as duas valem o disco, mas a Duke's Travels, para mim, é a melhor com toda certeza, né? Então, resumindo, os destaques do Duke, então, um disco pop, mas não totalmente, porque tem essa exceção. Mais ou menos no mesmo nível do anterior, né? Mas é que o anterior também tinha uma exceção, que é... Bom, eu já falei no vídeo anterior, Follow You, Follow Me, uma música que eu adoro. Ela não é progressiva, mas é uma música que eu acho sensacional, que vale aquele disco. Mas quanto ao Duke, então essas são as exceções, a Duke's Travels e Duke's End. Resumindo, então, os destaques além dessas duas, Misunderstanding e a famosa, bem pop, Turn It On Again. 1981 foi lançado o Abacab, não sei se diz Abacab ou Abacab, eu acho que é Abacab, é só ouvir na música, né? Tem a música título também. Bem pop também, eu achei mais fraco, eu acho ele mais fraco do que o Duke, porque não tem aquela exceção como tinha no Duke. Esse aqui não tem, são todas mais ou menos no mesmo nível. Tem uma exceção, mas é diferente, não é uma exceção porque é um progressivo, não. Na verdade é o seguinte, essa música, eu vou dar 3 destaques desse disco. Um deles é o Me and Sarah Jane, ela é uma levada mais reggae, meio reggae. É bem legal de ouvir, uma música muito interessante, muito legal. Tem uma mais comprida ali, que tem uns 7 minutos e meio, mas nem por isso é um progressivo, né? É Dodo Lurker, é Dodo/Lurker. Ela é mais comprida e tal, ela é legal também, mas também não é nenhuma maravilha. E a terceira música é a exceção, porque elas são todas bem, mais ou menos no mesmo estilo. Mas essa outra música se chama Who's Done It? Tem gente que odeia essa música, eu já vi que tem gente que odeia, porque ela diz que é infantil, é ridícula, não tem graça, tentaram fazer humor. Na verdade, o Gênesis tem várias músicas com pitadas de humor. Essa é praticamente toda ela humor. Dá pra dizer assim, toda ela, essa música é uma grande piada, assim, uma palhaçada. Mas eu acho muito legal, eu acho melhor do disco, porque o disco todo é morno, pra mim, é sem sal, assim, tem aquelas duas que eu citei, legais e tal, mas nada muito além disso. E essa música é bem diferente, eu acho que é diferente de todas as outras músicas que o Gênesis tinha feito já. Porque ela parece uma brincadeira, assim, ela não deve ter uns 3 minutos, 4, não me lembro. E eu acho muito interessante. Eu não sei, eu acho que eu entrei na brincadeira dos caras e gostei da música, tá? Who's Done It? Vale a pena ouvir, é bem legal. Pode odiar, pode adorar, mas o fato é que ela é diferente de todas as outras.
E para mim não é diferente para pior, não. É para melhor. A respeito do... Esqueci de falar, dos membros da banda. Então sai aquele David Henschel. Eu não sei se ele tá como contratado, não sei, mas ele não aparece ali nos créditos, né? Então volta a ser só os três. O Phil Collins, o Mike Rutherford e o Tony Banks. Tá? Então o disco, como eu falei, ele é mais fraco, sim, do que o Duke. Mas tem essa música que é bem legal, Who's Done It. Eu adorei, tá? Muita gente pode detestar. É Who Done It, não é Who's Done It. Então os destaques que eu dou então para o Abacab é Me and Sarah Jane, Dodo Lurker e Who Done It. De 1983 é o chamado Genesis, mesma formação, os três principais aqueles, né? É interessante o seguinte, muitas bandas, não só progressivo, muitas bandas lançaram discos, assim, que o primeiro disco da banda é o nome da banda, né? Eu digo não só progressivo, Iron Maiden também tem isso, várias bandas têm. Nesse caso, é o 12º disco do Genesis que se chama Genesis. Não foi a primeira, não foi o primeiro disco. Não sei, sinceramente não sei porquê, não fui atrás também, talvez tenha uma explicação. Aí é o seguinte, esse disco eu já vi que tem gente que considera o melhor disco da fase pop do Genesis. Eu não acho. Eu acho ele... Eu não vou dizer que ele é muito fraco, porque ele tem uma exceção aí que é simplesmente espetacular. Espetacular. Não é progressivo. Não tem exceção progressiva, não tem nada de progressivo nesse disco. Mas eu vou já dar os destaques. Na verdade, assim, ele é extremamente pop também, comercial e tal, porque deu certo, né? Eles começaram as gravadoras exigiram, né? Eles começaram a ganhar dinheiro, lotar estádio com a fase pop deles, deu certo, para que eles vão parar, né? Mas assim, para quem gosta de progressivo, não gosta disso aí, mas, bom, musicalmente falando, assim, de acordo com o meu gosto, eu acho ele muito fraco, com uma grande exceção. Eu vou citar então, na verdade eu dou 2 destaques, mas eu vou citar mais uma, que é a primeira faixa, que se chama Mama, que muita gente ama essa música, ama. Eles, os membros da banda, adoram tocar essa música ao vivo. Amam, sim, não sei. Eu não me atrai, não vejo nada demais nessa música. Mas fica a dica. Se alguém quiser, quem não conhece disco, ouça Mama, talvez goste, não sei. Eu não gosto. Não é que eu não goste, mas não vejo nada demais, tá? Então, não é um dos destaques que eu dou, só estou citando porque muita gente gosta, muita gente pode vir a gostar também, quem não conhece. Aí, essa é a primeira faixa. A segunda faixa é a That's All. Eu não vou dizer que essa música vale o disco. Eu acho que ela vale vários discos do Genesis da fase pop, claro. Nem se compara com a fase progressiva. De jeito nenhum, não estou comparando. Mas da fase pop, para mim, é a melhor música do Genesis pop. O Genesis não progressivo. Para mim, é de longe, disparado, o melhor That's All. Eu acho essa música simplesmente espetacular. Esse disco Genesis, como eu falei, é extremamente comercial, progressivo, comercial pop, né? Mas essa música é um pouco diferente das outras, não tem todo aquele apelo comercial, não sei explicar, sabe? Mas eu acho simplesmente fantástico. Essa música That's All, eu acho que muita gente conhece, ela é extremamente conhecida. Talvez quem não esteja identificando pelo nome, vai ouvir e vai conhecer. Claro, a não ser uma pessoa muito nova que não pesquise músicas antigas, né? Mas quem conhece música antiga, com certeza conhece That's All. Tá? Outro destaque que eu dou desse disco é Home by the Sea. Essa também fez bastante sucesso. Não como That's All ficou muito mais conhecido. Só que assim, eu não acho tudo aquilo também. Eu acho uma música legal, uma música bem legal. Acho bem melhor do que Mama, por exemplo. Mas é muito, muito abaixo da That's All. Né? Eu não sei, ela é interessante, é uma música bem legal. Tá? Mas fora isso, esse disco pra mim ele é muito fraco. Assim, pra dizer que é o melhor disco da era pop do Genesis, não. Tem pra mim a melhor música da era pop, mas é a única. Então, fora isso, Home by the Sea, que eu acho legalzinho, as outras não me agradam. Tá? Mas é assim, claro, são minhas sugestões, o meu gosto pessoal, tem muita gente que pode discordar. Não tem problema, até é legal saber a opinião dos outros, né? Bom, então só repetindo, o Genesis é muito pop, assim, extremamente comercial também, e com a exceção
Os destaques que eu dou então, That's All e Home by the Sea. O That's All é a exceção desse disco. Música simplesmente fenomenal, fantástica, espetacular, maravilhosa. Well, I could say day and you'd say night. Tell me it's black and I know that it's white. It's always the same, it's just a shame, that's all. Well, I could leave but I won't go. Though my heart might tell me so. I can't feel a thing from my head down to my toes. But why does it always seem to be me looking at you with you looking at me? 1986 foi lançado o Invisible Touch. Esse disco é extremamente comercial, assim, totalmente comercial. Ele é o último, tinha sido o Genesis, né, o de 83, que também já era bem comercial, mas é aquilo, né, funcionou, deu certo, fez sucesso, eles não vão mudar. E também foi uma exigência das gravadoras, né? Mas enfim, esse disco Invisible Touch, ele é extremamente comercial também. Pro meu gosto, né? Posso dizer assim, pro meu gosto, ele é demais, é pop. Eu não sou contra músicas pop, já falei isso, só que quando é demais, assim, comercial demais, me incomoda, sabe? A formação é a mesma do último também, os 3 membros aqueles, Mike Rutherford, o Tony Banks e o Phil Collins. Aqueles mesmos instrumentos que eu já falei antes, Phil Collins bateria e vocal, o Tony Banks teclado e o Mike Rutherford baixo e guitarra. Os destaques desse disco, então, a primeira faixa é a famosíssima Invisible Touch. É um destaque que eu dou, apesar dela ser extremamente comercial. É bem desse estilo que me incomoda, como eu falei. Só que é um motivo assim pessoal. Me lembra a minha infância, me lembra uma época assim dos anos 80, que muito legal. Então eu gostava de ouvir essa música naquela época e hoje eu gosto de ouvir para relembrar. Então não é exatamente por ser o meu estilo de música que eu gosto dela. Tem várias músicas assim, de anos 80 que às vezes eu ouço e me lembram coisas boas. E eu gosto delas por esse motivo, não pelo meu estilo mais progressivo, né? E tem outras que me lembram dos 80 também que eu quero fugir, né? Quero ficar bem longe delas. Tá, mas Invisible Touch é uma música que eu acho, assim... Eu ouvindo hoje, eu penso... Nossa, é extremamente comercial, muito assim, óbvia. Uma música óbvia, assim... A maneira como ela foi feita, estrofe, refrão, uma partezinha pra mudar, depois estrofe, refrão, né? Mas eu não sei, eu gosto por esse motivo, tá? Agora sim, outro destaque que eu dou, aí essa eu acho a melhor do disco, uma música que eu acho sensacional, Throwing It All Away, né? Throwing It All Away. Essa sim, essa é muito boa, pra mim é a única música do disco que é muito boa essa. Como eu falei, Invisible Touch, ela só me lembra essa época, que é uma época que eu gosto de lembrar, mas ela não é aquela maravilha. Throwing It All Away, muito legal, não é progressivo, também é uma música bem calma até, muito bonita, muito legal. E a última faixa do disco, que é The Brazilian, ela é instrumental, é mais ou menos, tá? Não é também nenhuma maravilha, é que o resto do disco eu acho muito fraco mesmo. Então eu destaco essas 3, tá? The Brazilian é uma instrumental, ela é interessante, tem uns riffs interessantes, assim, mas nada além disso, tá? Mas é melhor do que as outras que eu não citei. Então, repetindo, os destaques do Invisible Touch, então a própria Invisible Touch, mas por um motivo meu, pessoal, né? Throwing It All Away, essa sim, muito boa, e The Brazilian. That's the situation, I've known it from the start. Every time that I look at you, well, I can see the future. And you know I know, baby, that I don't wanna go. Throwing it all away. 1991 veio o We Can't Dance, é a mesma formação também, os mesmos 3, né? Mike Rutherford, Phil Collins e Tony Banks. Esse disco dá para dizer que é mais ou menos o mesmo nível, a qualidade no mesmo nível do Invisible Touch. São várias músicas nesse disco, não me lembro quantas agora, eu acho também fraca, várias músicas fracas, mas tem algumas exceções, assim, algumas coisas diferentes. Eu estava dando uma olhada por que eles fizeram We Can't Dance, né? É, mais uma vez, aquele humor característico do Genesis, eu acho que muito do Phil Collins até. Tem a música I Can't Dance, eu não consigo dançar. Então o disco We Can't Dance, nós não conseguimos dançar. Parece que era a época do auge das boy bands, aqueles que
faziam mais sucesso por ser boa pinta e dançar do que pelas músicas propriamente ditas. E aí os Genesis nunca precisaram dançar, né? Então eles fizeram We Can't Dance. Aí até nos vídeos ao vivo é interessante quando eles tocavam I Can't Dance, eles ficavam os três caminhando. Eu não me lembro se eram os três, o Tony Banks junto, não me lembro se ele estava junto caminhando. Acho que não, acho que era o guitarrista, o Darius Turner, eu acho que era ele. E aí eles caminhavam devagarinho, assim, sem conseguir se mexer direito, como quem diz, eu não sei, não consigo dançar, não consigo nem caminhar direito, né? Bom, mas essa música eu acho legal, tá? I Can't Dance eu acho uma música interessante, bem humorada, assim, mas legal. Tem músicas, como eu já disse em outro vídeo, que por ter muito humor ficam ridículas, né? Tem algumas. Mas essa é legal, I Can't Dance eu acho legal. Uma outra interessante do disco, Living Forever, ela é legalzinha, é legal, e ela tem uma coisa boa, assim, que é um solo de teclado bem legal do Tony Banks. Tem um instrumental legal na música. Ela, no geral, assim, ela não é tudo isso, assim, mas esse instrumental eu acho que ficou bem legal na música. Outro destaque que eu dou, Hold On My Heart. Essa música eu me lembro que tocava muito na MTV, dava muito o clipe da MTV, e na época eu não gostava. É muito lenta, muito devagarinho, arrastada. Não, hoje eu paro para ouvir, ela é muito bonita também. Tem um sax, assim, olha, é bem legal, uma música muito bonita e muito agradável de ser ouvida. Se a pessoa não quer agito, não quer pauleira, tudo bem. Se quiser, aí não vai gostar. Na minha época de adolescente, eu não gostava muito dessas músicas. Hoje sim, hoje eu acho legalzinho. E a última faixa, que é Fading Lights. Fading Lights, ela é uma música bem calma também. Só que assim, ela vai nesse estilo bem calminha, devagarinha. De repente entra um instrumental, um solo, assim, um instrumental comprido. Também é calmo, só que é bem mais denso. Não é uma coisa tão calma. A levada é praticamente a mesma. Só que ela não é mais tão calminha. Ela tem mais denso, tem mais instrumento, mais volume, né? Dá pra dizer assim. E é comprido esse instrumental. E isso me chamou a atenção. Não é aqueles estrofe e refrão. É um instrumental só para mudar, só para dizer que tem uma partezinha diferente e volta para o estrofe. Não, nessa música não é assim. Também não vou dizer que é um progressivo, né? Mas é alguma coisa que lembra. É um toquezinho de progressivo que me lembra. Eu acho que essa é a melhor, talvez seja a melhor do disco, tá? Eu acredito que seja eu acredito que seja a melhor do disco. É meio difícil dizer porque não tem nada maravilhoso nesse disco, mas esse instrumental dessa música me chama a atenção, tá? Então, resumindo, We Can't Dance, mais ou menos no mesmo nível do Invisible Touch. E os destaques que eu dou, então os 4 destaques que eu dou no disco, I Can't Dance, Living Forever, Hold On My Heart e Fading Lights. I can't dance, I can't talk. The only thing about me is the way that I walk. I can't dance, I can't sing. I'm just standing and saying everything. Último disco de estúdio do Genesis, não só desse vídeo como de toda a banda, de toda a história da banda, é o Calling All Stations de 1997. E aí temos uma mudança drástica na formação. Permanecem Mike Rutherford e Tony Banks, inclusive esses dois, os únicos que ficaram desde o primeiro disco até o final, né? Os únicos que ficaram em toda a discografia da banda são esses dois. Aí tem, ou seja, não temos mais Phil Collins. A bateria é feita por 2 bateristas. Claro, não é os 2 em todas as músicas, cada um faz em algumas, outros fazem outras, não me lembro quais agora. Um deles é o Nick de Virgílio, que, se não me engano, foi do Spock's Beard, uma banda de progressivo. O outro baterista é o Nir é um nome complicado, Nir Stikjal. Eu não sei como é que diz, o cara é israelense, é um nome muito complicado, eu ainda não vi ninguém pronunciar o nome dele. Eu até procurei para poder pronunciar, mas eu não sei, com certeza eu falei errado, né? Mas esse cara também é da bateria, e são os 2 bateristas, um toca em algumas músicas, outro em outras. E o vocalista é o Ray Wilson. Eu confesso que esse disco eu não tinha ouvido ainda, eu não conhecia. Então eu estava escutando ontem, hoje, escutei algumas vezes, e eu tentei, mas a voz do Ray Wilson não é pro Genesis, sabe? O cara não canta mal, o cara é bom. Ele canta bem, mas a voz dele não me agrada mesmo. Eu acho que esse disco seria melhor com outra voz. Não necessariamente Phil Collins ou Peter Gabriel, alguma voz mais parecida com a deles, para lembrar que é o Genesis.
Então, parece uma. Eu nem sei dizer bem o que, parece aquelas músicas mais. Desses cantores mais românticos, uma voz mais. Sei lá, não sei explicar direito, mas não me agrada muito a voz dele, tá? Então, esse disco, além disso, as músicas são muito. Também comercial, muito pop e tal. Absoluta, e eu tava ouvindo e pensando, nossa, que saudade daquele Gênesis do Peter Gabriel. Eu sei que mudou, não vai mais voltar, eu sei que a gente vai ouvindo os discos e vendo que não tem mais nada daquilo, nem dá para esperar. Nem dá para esperar que tenha ainda aquele progressivo. Mas mesmo assim, não dá para tu ouvir aquilo pensando, nossa, isso não dá para ouvir sem pensar, isso é Gênesis? Muito diferente do Gênesis, principalmente pela voz dele. Então, eu não sei, lamento, me perdoe quem gosta do disco, quem gosta da voz dele, mas não é uma voz feia, não é uma voz chata. Só que esse tipo de música com esse tipo de voz, para mim, não agrada. Eu até tenho um destaque, que é uma música que é legalzinha, apesar da voz dele, que é a Congo, é a segunda faixa, Congo. Mas todas as outras têm até alguns instrumental interessante, mas nada demais. Eu posso dizer que esse é o disco mais fraco para mim. Para mim, disco mais fraco da banda, inclusive mais fraco que o primeiro. É como eu falei, o primeiro disco, quem viu a primeira parte lá desses vídeos, ele não é ruim. Só que ele não é absolutamente nada a ver com todos os outros discos do Genesis. Muitos falam que é tipo um Bee Gees. E eu acho legal o Bee Gees, então ele não é ruim. Tá, então esse aqui, o Calling on Stations, eu acho o mais fraco de todos os discos do Genesis. Para mim é o mais fraco, tá? Então, bom, eu ia dizer resumindo, mas é a única. Então, o único destaque que eu dou para esse disco é a música Congo. Send me to the Congo, I'm free to leave. There's always somewhere anybody can leave. Send me to the Congo, you have to believe. Do it if you wanna, just do what you please. Sobre o Genesis, a minha sugestão é a seguinte. Claro que os discos fundamentais para um colecionador de rock progressivo, né, para um progger, são do segundo ao sexto. O segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto são os discos mais fantásticos da banda. Vamos lá. Trespass, o Nursery Crime, Foxtrot, Selling England by the Pound e The Lamb Lies Down on Broadway. O que eu digo então, assim, para quem não está familiarizado com progressivo, quem não está acostumado a ouvir progressivo, essas músicas mais complexas, o Genesis tem várias músicas bem complexas, com certeza eu recomendo começar por esses 5 discos, sim, com certeza, são 15, né? Começa por esses 5, e de preferência ouvir primeiro o The Lamb Lies Down on Broadway, porque dos 5 discos espetaculares da banda, esse é o que tem as músicas menos complexas, nem por isso deixa de ser fantástico. Tem músicas maravilhosas. Inclusive, tem pelo menos 2 mais compridas, de 8 minutos, In The Cage, né? Essa, para mim, é a melhor do disco. Espetacular, assim. Só que o disco em si tem várias músicas mais curtas, músicas mais fáceis de serem ouvidas, e nem por isso deixam de ser espetaculares. Então, minha sugestão, para quem não está muito familiarizado com o rock progressivo, começa pelo The Lamb, e depois pode ouvir os outros 4 dessa fase na ordem que quiser. Esses que eu citei agora, pode ouvir na ordem que quiser, assim. Eu dou destaque, assim, o Nursery Crime, que é muito difícil, todos são fantásticos. O Nursery Crime e o Selling England talvez sejam as obras-primas. O Foxtrot é espetacular também, é muito difícil. Mas eu acho que o meu preferido é o Selling England by the Pound, porque tem 5 obras-primas nesse disco, simplesmente isso. Foxtrot tem Super Red, tem o Watcher of the Skies, que são assim, obras-primas, dá pra dizer que é uma sinfonia, né? O Nursery Crime tem pelo menos 4 obras-primas ali também. Bom, mas essa é a minha sugestão, começar pelo The Lamb, depois desses outros 4, e aí o álbum seguinte ao The Lamb Lies Down on Broadway, que é o A Trick of the Tail, que já é sem o Peter Gabriel, ele já é tipo uma transição. Tipo não, dá pra ver que é uma transição do progressivo pro pop, que estava por vir alguns discos à frente ainda. Além do A Trick of the Tail, tem o Wind and Wuthering, que é o próximo. Também tem... Por que é uma transição? Porque esses 2 discos, eles têm uma música mais pop e tem ainda aqueles progressivos muito bons, muito bons. Tem Dance on a Volcano, Robbery, Assault and Battery, né? São músicas muito boas. One for Divine, músicas ótimas, sim.
que estão dentro desses discos que já tem alguma coisa de pop. Aí no disco seguinte, o And Then There Were Three, já sai o Steve Hackett, já começa a mudar, mas ainda tem coisa legal. Ainda tem um ou outro progressivo nos próximos discos, mas assim, eu acho que seguindo a ordem cronológica a partir dali, eu acho que está de ótimo tamanho, porque a pessoa começa a ver a transição do progressivo até chegar aquele pop bem comercial. Depois, se quiser, depois disso, aí pode ouvir lá o primeiro disco também, o From Genesis to Revelation, que, como eu falei, não é um disco ruim. Inclusive, pode deixar o último disco por último, né? Pode deixar por último, porque para mim é o mais fraco de todos. Isso para quem não está familiarizado com o progressivo, como eu falei antes. Para as pessoas que já conhecem, já tem uma noção do progressivo e também não sabem muito bem por onde começar, é assim, ó, é praticamente a mesma coisa. Comecem pelos 5 que eu citei, né? Não vou citar de novo, do segundo ao sexto, na ordem que quiser. Não precisa ser a partir do The Lamb, porque a pessoa já está mais acostumada com o progressivo na ordem que quiser. Então, ou seja, começa do segundo e vai embora até o final, na ordem cronológica, né? E depois ouçam primeiro, se quiser fazer isso, ou se quiser deixar o último, o Calling All Stations, para ouvir depois do From Genesis to Revelation, também pode, porque bom, eu já falei o que eu acho desse disco, né? Mais uma vez eu digo, espero que dê resultado, né? Gostaria muito, assim, que uma coisa que me agrada muito, por que eu faço vídeos? Eu gosto muito de divulgar o rock progressivo, porque tem muita gente que não conhece e não sabe o que está perdendo. Tem gente que não conhece e vai ouvir e vai detestar. Com certeza, conheço gente que já ouviu e detestou. Mas aquelas pessoas que ouviram e gostaram, só não gostavam porque não conheciam, ficam bem agradecidas, né? Eu, quando conheci, nossa, adorei. Então muita gente pode gostar, ouvir, conhecer e adorar também e ir atrás, né? E hoje a internet está aí, né? Tem muito mais facilidade para a gente descobrir agora essas bandas. E tem muita coisa maravilhosa, tem muita banda espetacular, principalmente no meu gosto, anos 70 e 80, mas tem anos 60 e 70, mas tem coisas ótimas nos anos 80, 90, 2000, todos os anos tem coisa maravilhosa, a gente tem que ir atrás, tá? Mas claro que eu vou começar primeiro falando desses dinossauros, né? As mais importantes, vamos dizer, para o início do movimento progressivo. Certo? Então, muito obrigado a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo, que será a respeito de uma nova banda, uma outra banda fundamental de rock progressivo, tá bom? Muito obrigado, valeu!